Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, tenho a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos e para nós iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, a Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Nós vamos fazer a oração que consta na página 42, oração para despertar a força vital interna. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão e caso algum dos senhores e senhoras tenha esse livro em mão, pode acompanhar a leitura. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e acompanhar mentalmente as palavras, a fim de elevarmos ainda mais as nossas vibrações. Vamos lá então? Oração para despertar a força vital interna. Quando eu oro, quando pratico a meditação Shinsokan, quando mentalizo as palavras da verdade, quando leio os livros da verdade ou a Sutra Sagrada, estou me comunicando com a fonte da força criadora que preenche o universo. E estou movimentando essa força criadora para realizar boas coisas. A oração, a mentalização ou a leitura são formas de utilizar o poder da palavra. No primeiro capítulo do Evangelho de São João está escrito: no princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isto significa que a palavra possui força criadora. Se eu utilizar a força da palavra no sentido positivo e construtivo, será despertada a força universal que se aloja dentro de mim. Consequentemente, tornar-me-ei ainda mais saudável e feliz. Melhorará o meu destino e os meus empreendimentos prosperarão. A força universal que se aloja no meu interior é a força de Deus do meu interior. É a mesma força que dirige a galáxia, é a mesma força que faz girar os planetas em torno do Sol, é a mesma força misteriosa que faz florir a rosa na roseira e o jasmim no jasmineiro, e que faz frutificar a maçã na macieira e a pera na pereira. No meu interior se aloja essa força tão poderosa e misteriosa. Porém, se eu não a utilizar para fins benéficos, ela ficará presa dentro de mim e acabará desgastando o meu vigor físico, sem realizar nenhuma obra construtiva, tal como acontece com o automóvel estacionado com o motor ligado, o qual consome energia produzindo somente ruídos desagradáveis, sem prestar serviço algum. Por isso, procuro sempre utilizar essa força de Deus, que se aloja no meu interior, de modo construtivo e no sentido positivo. E para utilizar essa força interna de maneira construtiva, não devo expressar palavras negativas ou pessimistas, nem devo ter pensamentos descontentes, insatisfeitos ou negativos. Os livros da verdade e as sutras sagradas contêm boas palavras e, através da sua leitura, invoco a força de Deus alojada no meu interior e a utilizo para boas finalidades. Tudo aquilo que mentalizo ou expresso em palavras constitui uma oração que movimenta a força interna na direção desejada e determina a forma daquilo que será criado. Eu, que agora conheci esta verdade, doravante não pronunciarei palavras de pessimismo, de maldição, de tristeza ou de queixa. Mentalizarei e direi somente palavras que exprimam alegria, gratidão e esperança. Agradeço a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra a força grandiosa da vida que habita em nós e como nós devemos também utilizar corretamente, produtivamente e positivamente o poder da palavra. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer novamente a presença de todos os senhores e todas as senhoras aqui no Templo da Regional DF Brasília. Agradecer você que está em casa, meu muito obrigado. A você que está em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil, meu muito, muito, muito obrigado. Para mim é uma grande alegria e honra estar mais uma segunda-feira junto com vocês para estudarmos e aprofundarmos ainda mais os ensinamentos da Seiichi Noe. Na palestra da semana passada, eu falava exatamente sobre a importância de nós sempre abordarmos tanto os aspectos mentais quanto os aspectos da imagem verdadeira. E que o trabalho conjunto disso daí faz com que nós tenhamos uma visão completa e uma visão muito aprofundada da verdade que liberta e tenhamos as condições necessárias para praticá-la.
Ou seja, é importante nós estudarmos as leis mentais para aprendermos a utilizar a mente a nosso favor, mas também é muito importante nós entendermos a lei fundamental, que é exatamente o amor à vida de Deus, a fim de que nós compreendamos o porquê que nós devemos praticar positivamente a lei da mente. Então, hoje eu vou trazer um assunto bem mais aprofundado dentro da filosofia, um assunto bem mais denso, digamos assim, filosófico e espiritualmente falando, e já vou puxar aqui o quadro. Nós vamos falar hoje sobre receba a luz, que é exatamente o entendimento aprofundado do que é a luz da vida de Deus, entender o que é realmente a vida de Deus no nosso interior. E eu vou utilizar como livro-texto o livro A Verdade da Vida, volume 35. É um livro profundo, em que o professor Masaharu Taniguchi ele aprofunda bastante os ensinamentos da Seichono-e pelo viés filosófico. Então é muito interessante, ele trabalha a questão da própria conceituação de exatidão da ciência, então ele traz uma discussão muito legal sobre isso, e é impressionante que esse livro me marcou, porque eu estudando de mediação e conciliação dentro do Tribunal de Justiça, isso nos 2005, eu estudando sobre isso, então já se passam 20 anos, quando eu comecei a aprofundar, e dentro desses campos que nós estudamos, a gente começou a estudar física, e dentro da física a gente entrou na física quântica e nós estudamos um físico chamado Heisenberg, que é o físico responsável pela teoria da incerteza, que é um dos grandes pilares da probabilidade dentro da mecânica quântica. Então é bem profundo. E quando eu não me espanto, quando o professor Masaharu Taniguchi cita Heisenberg dentro desse livro. E eu fiquei chocado, porque eu falo, eu estou no ano de 2005, Heisenberg é contemporâneo a Einstein. E eu falo, só no ano 2000 que eu estou tendo acesso a esse tipo de leitura, e o professor Masaharu Taniguchi já tinha isso na década de 30 e 40. Então o professor Masaharu Taniguchi foi um grande estudioso. Então ele estudou o que tinha de moderno, aquilo que ele podia ter acesso. Lembremos-nos, não tinha internet. Como é que se estudava na década de 30? Enciclopédia. Alguns dos senhores vão se lembrar do que é enciclopédia. Porque tinha domingo, tocava a campainha da tua casa, o que era? Um vendedor de enciclopédia. E ele vinha com 30, 40 livros para encher a sua prateleira, e era lá que você ia fazer os seus trabalhos, domingo à noite, quando você se lembrava que tinha cobrança na segunda-feira de manhã. Você corria na enciclopédia para ler os assuntos. Hoje em dia, com o surgimento do Google, as pessoas não sabem nem mais consultar livros. Vai no Google e responde, só que nem sempre o Google responde certo. Então, o professor Masaharu Taniguchi ele teve acesso a esse tipo de conhecimento. Ele aprofundou nesse tipo de conhecimento já quando eles estavam surgindo, saindo da seara acadêmica e chegando na seara do público. Então é impressionante. Então é um livro, assim, de leitura densa, é um livro bem interessante para aquelas pessoas que querem aprofundar. Ele vai citar Hegel, ele cita Immanuel Kant. Então ele dá um aprofundamento muito grande dentro da parte filosófica e ele vai explicando exatamente os princípios pelos quais ele desenvolveu dentro da Seichono-e, aliada à base das doutrinas alemãs que transformaram a maneira de ver o cristianismo nos Estados Unidos com a inserção do budismo. Cara, fantástico. Você vê um negócio desse, só de falar isso a pessoa, cara, mas é impressionante. Por quê? Porque os movimentos eles começaram muito simultaneamente. Então a nova leitura do cristianismo feito pela New Thought e o Christian Science, que começou nos Estados Unidos, vem exatamente da inserção do budismo dentro da teoria alemã, e a teoria alemã chegou até os Estados Unidos. Então eles fazem uma nova releitura do cristianismo. E quando você vê esse novo cristianismo, você fala, caramba, tem tudo a ver com aquilo que a gente estuda. Por quê? Porque é a maneira prática de você ver a religião. É interessante porque uma coisa é a religião teorizada, gente. Outra coisa é a religião colocada em prática. Quando você consegue pegar a religião colocada em prática e teoriza, você vai ver que a teoria muitas vezes não bate. Não bate.
É por isso que hoje em dia você tem situações completamente antagônicas e completamente dissociadas da realidade, em que o que se prega é A, mas o que se pratica é B. Por que isso acontece? Porque a religião que está somente na seara formal, ela fica dissociada da vida prática. E quando a gente consegue colocar na vida prática, a gente vê como é que muda. Então é bem legal esse livro. O professor Masaru Taniguchi faz um aprofundamento muito grande. E o ponto que eu vou trazer para os senhores aqui é exatamente o que consta na página 87. O meu livro é deixa eu ver aqui, Quarta Impressão. Então, olha que interessante. Nós vamos fazer uma viagem, um aprofundamento dentro da filosofia da Seichonoye para que a gente possa compreender as bases da Seichonoye. Até para antes de eu começar, deixa eu fazer aqui uma introdução um pouquinho melhor, para as pessoas compreenderem. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu conheci uma coisa que é igualzinha a Seichonoye. E eu sempre falo, não é igual. Não é igual. Se eu botar, gente, um Fusca 66 ao lado de uma Ferrari, eu posso falar que é igual? Posso falar que é igual, gente? Mas tem roda, é igual. Tem volante, o motor faz o mesmo barulho, igualzinho. Posso falar que é igual, gente? Não posso. Não posso. Não é igual. Mas tem coisas que são semelhantes. Ok, mas não é igual. E muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, eu conheço uma pessoa que ela é praticante da Seichonoye sem nunca ter ido à Seichonoye. Eu falo, mas que coisa fantástica, como é que ele conseguiu esse milagre, gente? Porque eu pratico até hoje não consegui, frequento a Seichonoye trocentos anos até hoje não consegui praticar direito. Não, é porque ele fala tudo positivo. Isso não é Seichonoye. Falar positivo está em uma das práticas da Seichonoye. Mas é a Seichonoye? Não. Seichonoye é muito mais profunda do que isso. Mas eu conheço uma pessoa também que ela só sorri. Então ela é pura Seichonoye. Aonde? Tem muita gente aí que faz um monte de coisa errada e sorri. Isso não quer dizer que é a prática da Seichonoye. Então o que nós precisamos entender? Seichonoye tem duas verdades. Verdade horizontal e verdade vertical. Então vamos lá. Verdade vertical e verdade horizontal. A verdade horizontal, explicava na palestra passada, são as leis mentais. Tanto a lei mental primordial quanto a lei fenomênica, que é a lei mental que a gente explica. Então, essa é a verdade horizontal. Aqui que normalmente todo mundo fica. Então, antigamente, na década de 30, ninguém falava sobre pensamento positivo. Ninguém falava sobre o que a Seichonoye já prega desde 30. Ninguém falava. Hoje em dia, você tem risoterapia, você tem pensamentos positivos, a meditação no Ocidente foi descoberta. Hoje em dia, as pessoas chegam assim, meu Deus, o tanto que a meditação faz bem. Inclusive, você tem tratamentos dentro da rede pública de saúde à base de meditação. Então, essa é a verdade horizontal. Só que a verdade vertical é a verdade da imagem verdadeira. Essa, pouquíssimos falam, menos ainda entende, e quem mais faz esse trabalho de divulgar essa verdade é a Seichonoye. Então, a Seichonoye, ela tem um carro-chefe que é divulgar a verdade da imagem verdadeira. A imagem verdadeira é a essência divina, é a existência única, é o que realmente existe. Essa verdade, quando você trabalha essa verdade horizontal, que é a lei da mente, você vai conseguindo ter condições de entender, compreender e manifestar a sua imagem verdadeira. Da mesma maneira que a pessoa que desperta para a imagem verdadeira, ela compreende como ela precisa viver no mundo fenomênico. Então é interessante, tem pessoas que despertaram para a imagem verdadeira ouvindo uma frase, uma palestra, lendo um livro. Ela entendeu a essência. E tem pessoas que precisam trabalhar dentro da verdade horizontal, as leis da mente, para conseguir
compreender a imagem verdadeira. Então o professor Masaru Taniguchi fala que trabalhamos ambas as verdades a fim de que possamos abarcar o maior número de pessoas no entendimento e no despertar. Então, palestras que falam de lei mental, você vai encontrar muita gente falando aí. Muita gente vai falar de lei mental, vai falar que você tem que pensamento rico, que você tem que fazer A, que você tem que fazer B, tranquilo. Agora, da verdade vertical, raramente você vai encontrar alguém falando disso. E é aqui que está o cerne da Seichonoe. Quando a pessoa fala, fulano fez isso, é Seichonoe. Seichonoe está aqui. Seichonoe é ciência filosófica religiosa de estudo da imagem verdadeira. Isso que é Seichonoe. Tanto é que o nome Seichonoe já diz isso. Olha o que significa Seichonoe. Lá embaixo, em frente aos os banheiros, tem uma placa escrito Seichonoe em inglês. Aí lá vocês, em inglês, em japonês, gente. Lá vocês podem ver os ideogramas. Então, Seichonoe significa, na tradução que nós temos, lar do progredir infinito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você pratica os ensinamentos, o lar, que aqui não é somente a sua casa, é o seu universo. Então, quando você pratica os ensinamentos da Seichonoe, o lar, que é o seu universo, ele vai progredir infinitamente. E por que ele vai progredir infinitamente? Porque dentro de você habita a vida de Deus. Então, olha que interessante. Você só tem condição de progredir porque a potencialidade infinita já existe dentro de você. Se ela não existisse dentro de você, você não teria como ter o progresso infinito. E por que você tem um progresso infinito? Porque a imagem verdadeira, a vida de Deus, a sua essência espiritual real, ela está dentro de você em potencialidade, esperando para se manifestar. E quando você se utiliza das leis corretas, você exterioriza aquilo que é real e a sua vida se transforma. Por isso que Seichonoe é lar do progredir infinito. Então, quando você entende o que é o próprio significado da palavra Seichonoe, você vai compreender o porquê que a Seichonoe é um movimento prático. Por que a gente tem que praticar, gente? Por que a gente tem que praticar? Porque se você não faz a prática, você não consegue fazer da sua vida um progresso infinito. Então, eu bato muito nessa tecla porque os preguiçosos sofrem com isso. Porque querem que a coisa manifeste com um passe de mágica. Como se Deus pegasse um pano com Vanish e limpasse toda a sujeira que está em você e pronto, acabou. Estou transformado sem nada fazer. Mas não é assim que funciona. Só vai funcionar quando você permitir que o seu universo progrida infinitamente. E como é que você faz seu universo progredir? Fazendo com que a sua imagem verdadeira manifeste no mundo das formas. Então, o Seichonoe é lugar de prática. Para vocês terem ideia, minha mãezinha está fazendo a prática de 10 mil muito obrigados durante 20 dias. Dá mais de 4 horas de prática. 10 mil por dia. É assim que a gente coloca a imagem verdadeira para fora. Não é simplesmente, eu vou repetir só 10 vezes as palavras. Se você gravou as coisas negativas de forma forte dentro de você, também de maneira forte você vai precisar retirá-las. E aí que a gente entende por que pratica. Você vê aqui, nas normas fundamentais dos praticantes da Seichonoe, a 8ª, iluminar a mente, praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Sabia que a Seichonoe ia chegar no Brasil. Porque se é para praticar todos os dias, não precisava ter o sem falta. Mas por que tem o sem falta? Porque sabia que ia chegar no Brasil. Porque a gente ia colocar, praticar todos os dias úteis. Todos os dias da semana. Final de semana está fora. E aí a gente ia colocar um monte de coisa. Praticar todos os dias dos anos ímpares. Dos pares eu estou livre. Então, para evitar isso, ele colocou. Aí a gente pergunta, é para ter sofrimento? Preletor, não fiz o Shinsokan hoje, é para sofrer? Não,
Por que o Shinsokan ele é fundamental? Não é porque alguém está olhando para você e contando quanto que você rezou. É porque o Shinsokan é o expediente mais forte e eficaz que nós temos para manifestar a nossa imagem. É por causa disso. Seichonoe é local de manifestar a imagem verdadeira. Para isso tem que ter o trabalho, tem que ter o esforço. As pessoas não gostam de ler. Quem aqui já leu a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade? Ó, tanto de gente que leu. No livro grande, começa na página 25, 26 e termina na página 65. As pessoas morrem de preguiça. Morrem de, ai que tanto de palavra, gente, para que eu tenho que ficar lendo? Esse negócio não cabe, não podia ter resumido só na primeira frase. Se você não aprofundar a leitura e se você não mexer com aquilo que está dentro de você, você não consegue. Então, a leitura é uma excelente forma de mexer no seu consciente e subconsciente. Por que a gente precisa ler várias vezes? Para que fique gravado. Para que fique gravado. Ai, mas eu morro de preguiça. Aí, meu amigo, não tem o que fazer. O que faz com que a gente não manifeste a vida de Deus, gente, é a preguiça espiritual. Muitos sabem o que fazer, mas não fazem por preguiça espiritual. Por preguiça espiritual. Olha que interessante. Vou fazer agora aqui um novo desenho. Deixa eu só pegar aqui o apagador. Olha que interessante. Nós temos alguns níveis de entendimento. Só trazer isso aqui, gente. Isso aqui é só uma percepção que ela é interessante nós dividirmos. Olha só. Eu sempre falo que o entendimento da Seichonoe é como subir uma escada. Cada degrau é um nível que nós compreendemos. E à medida que nós estudamos, nós aperfeiçoamos e elevamos o nosso nível de compreensão. Então o que acontece? Tem pessoas que estão no primeiro degrau. No primeiro degrau. E nesse primeiro degrau, aqui ficam e aqui acham que estão. Não, tá tudo bem, eu já entendo a Seichonoe, porque eu li um livro. Eu acho interessante que eu já li vários compilados que criticam os ensinamentos da Seichonoe. E quando eu vou ver, as pessoas que fazem críticas, elas sequer, muitas delas não leram um livro. Pegou uma revista, que na época era Acendedor, que as revistas que nós temos hoje, Fonte de Luz, Mulher Feliz e Mundo Ideal, antigamente eram todas juntas numa revista chamada Acendedor. Aí pega um acendedor e tece críticas ao ensinamento. Eu falo, caraca, não se aprofundou. Então são aquelas pessoas que ficam superficiais, elas não adentram, elas não querem crescer, elas não conseguem compreender. Então são as primeiras a criticar. Eu lembro de uma história que eu fui numa faculdade de teologia, fui lá encontrar uma amiga minha e dentro da faculdade encontrei um colega meu de faculdade de Direito. Encontrei ele lá, e aí eu falei, ô fulano, como é que você tá? Tudo bem? Ah, tô bem. Aí ele virou, você também está aqui na faculdade de teologia? Essa faculdade de teologia era de uma determinada linha religiosa. Eu falei assim, não, só vim visitar a minha colega. Aí ele falou assim, ah, é, mas por quê? E começou a conversar sobre religião, e ele me perguntou, qual que é a sua religião? Eu falei, não, minha religião, eu tenho como minha religião a Seichonoe. Aí ele virou, Seichonoe, cara, que viagem, bicho, que viagem, que viagem, que viagem. Aí ele parou, o que é Seichonoe? Falei, cara, você está criticando, você não sabe nem o que é. É o hábito que a gente tem de achar que somente o que nós conhecemos é o nosso mundo. Então é importante nós abrirmos a nossa cabeça para, antes de eu falar, deixa eu entender do que eu vou falar. E muitas vezes as pessoas entram dentro do ensinamento da Seichonoe, mas não aprofundam. São aquelas pessoas que assistem uma palestra cada ano, lê uma mensagem que vai no WhatsApp e ali fica, nada pratica, nada acontece. Então, o nível de entendimento daquela pessoa fica razoável. E tem aquelas pessoas que elas vão subindo e chega num determinado nível que você está afiado na lei mental. Você está afiado na lei mental. Você quer trabalhar a lei mental e você utiliza a lei mental para casar, para enriquecer, para conseguir as coisas materiais, para conseguir o sucesso. Nesse ponto param muitos. Por quê?
Porque na finalidade, no fim, o que está por detrás não é que a pessoa está buscando a elevação espiritual, ela está buscando a solução dos problemas fenomênicos. Ela acredita que o mundo existe e que nós estamos aqui para sofrer ou para não sofrer, dependendo do que você utiliza a lei mental. Isso aqui está, na verdade, horizontal. Se você souber trabalhar a verdade horizontal, você vai ter muitos benefícios, mas você não vai ter a completude da existência espiritual. Por quê? Você precisa dar um passo além. E se você for reparar, nesse nível de espiritualidade, nós encontramos na atualidade muitas religiões. Muitas religiões, elas pararam no tempo, não porque a sua doutrina é ruim, mas porque as pessoas que a divulgam estão estagnados dentro da materialidade do mundo fenomênico. Então estagnou. Então as pessoas só falam da matéria, acreditam que a felicidade está na matéria, acreditam que ter, mostrar, esnobar, causar inveja é o caminho da felicidade e fica estagnado. Esse nível de pessoas também nós encontramos dentro da Seichonoye. São aquelas pessoas que entram, começam a praticar, veem resultados e se engrandecem. Só que aí começa a querer cada vez mais e esquece de buscar o que realmente é importante e na hora que tem alguma frustração, vira as costas e fala, não acredito mais, não quero mais, isso não é verdade. Então, também nós enxergamos muito isso acontecendo. Por quê? Porque a pessoa está voltada a obter. Então, a pessoa entra, eu quero casar, encontra uma alma gêmea, casa. Quando casa, gente, é lindo o que vocês fazem, parabéns, um beijo no coração, eu estou indo embora, não preciso mais. E vai. Mas o que acontece? Exatamente porque ela não compreendeu a real da busca espiritual, ela entra dentro da onda da lei mental, e a lei mental, meu amigo, da mesma maneira que você corta, você vai ser cortado. E aí a vida se encarrega de rapidinho trazer as pessoas de volta. Ou se não traz de volta, as pessoas vão, cada vez mais para o fundo do poço. Aí que vem um ponto, é porque Deus quer? É porque Deus quer? Não, gente. Deus não pune ninguém. Quem é que pune a gente? A nossa mente. Deus não pune ninguém. Deus não está no céu olhando e falando assim, o João não rezou hoje. Vou botar um Uber, sem seguro. Vai bater por trás, vai quebrar tudo, para ele aprender a nunca mais deixar de rezar. Você acha que Deus está preocupado com isso? Deus está preocupado? Fulano mandou uma fake news no WhatsApp. Vai ver, deixa eu ver o que é a matéria da fake news. Dependendo de que lado que for a fake news, eu defendo. Dependendo do lado. Gente, não está assim, gente. Você imagina. Então, essa infantilidade, essa maneira de ver o mundo, ela decorre de uma visão estagnada da espiritualidade. E aí nós começamos a avançar. E esses passos para cima é que eles são mais complexos. Eles são mais difíceis, sim, e eles são mais libertadores, porque nós vamos realmente à essência da espiritualidade. Então, é nesses degraus de cima que nós vamos trabalhar. E algumas pessoas se assustam às vezes quando a gente fala, que falam assim, meu Deus, mas isso é muito. Eu falo, mas é essa a finalidade. Antigamente, para a gente estudar os degraus superiores, a gente precisava abdicar da nossa vida. Hoje em dia, não. Principalmente com a Seichonoye, você consegue os ensinamentos de ponta, de alto nível, de forma muito fácil. Você não tem que abrir mão de nada. Antigamente, você tinha que raspar a cabeça, botar uma roupa laranja, ir para um monastério budista e passar o resto da tua vida para você chegar, às vezes, no meio do caminho, que a gente recebe de mão beijada. É tão fácil que a gente não valoriza. E isso é uma verdade. Quando as coisas vêm fácil, ninguém valoriza. Se eu pegar esse ensinamento, trancar numa porta e cobrar 30 mil reais para dar uma palestra de 1 hora, parece um monte. 30 mil deve ser uma coisa fantástica.
Aí eu venho aqui e falo tudo que está na Seitianoye, só muda os nomes, bota os nomes de neurociência, coisa chique. Em vez de eu falar lei mental, eu falo, não, gente, nós vamos usar as vibrações quânticas da nossa mente. Aí todo mundo, uau, uau. Colega meu pagou o olho da cara para fazer um curso, aí viajou o final de semana inteiro, foi para São Paulo, passou o finalzinho de semana inteiro. Quando chegou aqui em Brasília, eu perguntei como é que foi o curso. Ele, horroroso, paguei o olho da cara para descobrir o que falam numa associação local da Seitianoye de graça. Falei, é bem-vindo, meu amigo. Hoje em dia você pega o que já tem aí, você lê as doutrinas profundas budistas, meu amigo, você muda o nome, bota uns nomes científicos, cara, olha lá. Aí o pessoal vem, vamos trabalhar a cocriação. Então, uau, que chique, você usa uns termos assim, sabe? Bota umas palavras em inglês, mindset. Aí fica todo mundo chiquérrimo, vamos mudar o mindset. Aí quando você fala, vamos mudar a mente, ai que pobre, nem inglês vocês falam. Então o que acontece? Essa gourmetização vai fazendo com que as coisas fiquem superficiais. Esse aprofundamento aqui, por exemplo, ele é muito trabalhado nos países orientais. Na Índia você tem inúmeras pessoas que buscam esses degraus de cima e manifestam coisas impressionantes que nós ocidentais sequer estamos prontos para entender. Japão, mesma coisa. China, mesma coisa. Eu não estou falando de todo mundo. Porque é engraçado, gente. Nós vamos para o exterior, todo mundo acha que a gente joga futebol. Você chega no exterior e fala, sou brasileiro, o pessoal te dá uma bola, joga. Fala assim, não, meu amigo. Eu sou brasileiro, não sou jogador de futebol brasileiro. E muitas vezes, quando a gente vê um oriental, a gente já acha que a pessoa é o monge. Já vê uma mulher e fala, monge Koan, já é a sabedoria. E não é assim. Mas o que acontece? No Oriente é muito trabalhado essa questão de aprofundamento dos estudos. Então presta bem atenção. O que nós vamos trabalhar é acima. É aonde nós temos que chegar. Isso aqui é importante, por quê? Para que a gente nunca se esqueça que nós estamos numa constante escada de despertar espiritual. A pior coisa que acontece é quando a pessoa para num dos degraus e fala, já cheguei aonde dava. É o início do declínio. É o início do declínio. Uma vez um adepto chegou para o professor Masaru Taniguchi todo feliz. Professor, ele, pois não, estou super feliz. Aprendi a fazer a prática da meditação Shinsokan. Aí o mestre virou e respondeu, que alegria, que bom, eu estou aprendendo até hoje. É a diferença. O professor Masaru Taniguchi, ele dava palestra com uma escrivaninha cheia de livro, de sua autoria, ao lado. Ele ia falar alguma coisa, ele pegava o livro, abria e falava, aqui ó gente, ó, conforme tal. E as pessoas falavam, mas se o livro é seu, por que você está consultando o livro? Porque ele falava, esse ensinamento veio da espiritualidade superior. Eu também estou no caminhar de estudo. Isso é lindo. Ele nunca falou, fui eu que criei, o pensamento é meu. Não, ele sempre deu a autoria. Ele falava, aquele que trouxe o ensinamento, a ele eu também me refiro porque eu estudo. Então ele citava os trechos que ele escrevia, porque ele falava, eu escrevi sobre inspiração. Se eu escrevi sobre inspiração, o autor é outro. Então eu também estudo, eu também aprofundo. Por quê? Quando você compreende isso aqui, você percebe que o seu caminhar é sempre no progresso. Olha que interessante. Você lê um livro hoje, daqui a 10 anos, quando você pegar o mesmo livro e for ler, a leitura vai ser completamente diferente. O mesmo acontece nos livros da Seitianoye. Então, por exemplo, o livro 35, eu já li esse livro, eu estou lendo ele pela segunda ou terceira vez. O que acontece? Quando eu hoje vejo meus marcadores, eu falo, que interessante, hoje eu marcaria outra coisa. Por quê? Aquilo que foi, claro, tem muita coisa que continua igual. Mas por quê? Porque a pessoa que está lendo hoje é diferente da pessoa que leu 10 anos atrás. Por quê? Por causa da escada, gente. A gente vai se transformando. A gente vai se transformando. Então, a pessoa lê o livro, não preciso ler mais de novo, não. Dentro da espiritualidade, a leitura é eterna, ela é constante. Por quê? Ora você vai perceber de uma forma, numa próxima leitura você vai perceber de outra. Por isso que a gente repete a leitura dos livros. Isso é importante compreender, porque nós estamos num processo de crescimento. Eu leio constantemente vários livros da Seitianoye, muitas vezes ao mesmo tempo.
Por quê? Porque é constante o aprendizado. E tem fichas que só vão cair depois de um tempo. Teve uma época que eu tive uma dúvida bem profunda, e eu perguntei para minha mãe. Minha mãe sempre foi minha professora, porque minha mãe virou preletora bem antes do que eu. Então, toda vez que eu tinha uma dúvida, eu perguntava para ela, e minha mãe com um volume de leitura muito grande, minha mãe sempre me ajudava a pesquisar. E uma vez eu fiz uma pergunta para minha mãe parou e falou assim, boa pergunta, filho, não sei te responder, vamos procurar. E daí eu fiquei procurando uma resposta para essa pergunta durante anos, sem entender. E muitas vezes eu ia perguntar para outros preletores, mas não vinham aquelas respostas das quais eu me sentisse respondido. E aí eu fui reler pela segunda vez o livro A Verdade da Vida, volume 21, num parágrafo, numa folha qualquer. Na hora que eu virei, estava lá a resposta que eu já havia lido, e detalhe, já havia sublinhado. Já estava sublinhado, ou seja, já tinha chamado a minha atenção pela primeira vez, mas eu não tinha entendido a profundidade. Quando eu li pela segunda vez, a ficha caiu. Na hora que a ficha caiu, a minha dúvida foi respondida. Subi um degrau. Estava lendo o livro A Humanidade Isenta de Pecado. Eu estou nesse livro, esse ano eu vou fazer a 16ª leitura do livro A Humanidade Isenta de Pecado. Eu já li ele 15 vezes, vou ler a 16ª vez. Tem uma parte do livro que é uma carta, em que o professor Masaharu Taniguchi debate com um outro espiritualista sobre exatamente a existência de Deus e a sua atuação. É profundo porque usa termos budistas. Eu li o livro 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na 5ª vez é que eu consegui entender o que eles estavam discutindo na carta. Na 5ª leitura eu entendi. Quando eu consegui trocar os termos budistas por termos cristãos, a carta fez todo sentido. Entendi o que estava falando. Aprofundei ainda mais o meu conhecimento. Então a gente precisa compreender que o estudo e a prática vão fazendo isso, gente. Vão fazendo isso. E às vezes a situação vem para aprofundar a prática. E quando a gente aprofunda a prática, a gente consegue avançar. Então, por que eu estou explicando isso? Porque para nós entendermos receber a luz, a gente tem que entender o que é um processo pelo qual nós vivemos nessa vida. Porque enquanto a pessoa estiver achando que esse mundo é um local para a gente sofrer e fugir do sofrimento para tentar ter prazer, ela nunca vai estar pronta para receber a luz. Ela sempre vai estar nesse processo de fuga do sofrimento. Eu quero fugir, eu tenho medo. Da onde que vem o medo? É a ideia de que você pode sofrer. E aí vem pontos que começam a fazer com que a gente se socorra. É impressionante o tanto que as pessoas têm medo de morrer. É impressionante. Por que as pessoas têm medo de morrer? Porque desconhecem o processo da vida. Desconhecem o processo da vida. Então, não é incomum pessoas pedirem que o seu caixão tenha saída. Tem pessoas que são enterradas com porta de emergência, porque tem medo de acordar. E se acordar, como é que eu vou sair? Aí, se te diagnosticaram que você está morto, se acordar, meu amigo, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? As pessoas têm pavor. Uma vez eu conversando com uma senhora, eu perguntei, ela, tô com muito medo de morrer. Aí eu perguntei para ela, o que você acha que vai acontecer quando morrer? Ela, vai acabar tudo. Eu acabar tudo o quê? Ela, vai acabar, eu vou deixar de existir. Eu falei, vai não, filho, pode ficar tranquilo. Aí tem pessoas que chegam assim no velório, aí olha para o falecido e fala assim, agora vai descansar em paz. Aí quem já conhece fala, acho que agora não é a hora de eu contar, né? Não é assim que funciona, velho. Quando eu morrer eu vou para o céu, eu vou chegar no céu, vou passar a eternidade no ócio, andando com uma bela veste branca, andando pelo jardim. E aí? Tá aí. Eu e mais um grupinho que foi escolhido, o restante está tudo lá no inferno. Está todo lá no inferno, todo mundo junto. O inferno com certeza vai ter muito mais gente. Então vai estar todo mundo lá, os amigos todos. E às vezes você está sozinho. E a sua família? Vem ninguém. Eu avisei, ninguém quis. Tem ninguém. Está todo mundo lá embaixo. Lá embaixo a galera pegando fogo naquela bagunça. Para o resto da eternidade. Aí você fala, caraca, eu vi no mundo, eu tive 80 anos para resolver os problemas, não consegui resolver nenhum. Pior, eu dupliquei o número de problemas. Para cada problema eu criava mais outro problema, morri e pronto.
o resto da minha eternidade já foi decidido. Então, para que eu vim? Para que eu vim? Se Deus já sabe qual é a finalidade e se Deus já conhece o teu coração, para que Ele vai te botar à prova? Para ver se você vai ser fiel ou não? Ele já sabe que você vai falhar. Então, para que vai te colocar à prova se Ele já te conhece? Não faz sentido. Não fecha. Por quê? Porque nós precisamos dar um passo a mais. Essa maneira de pregar é porque as pessoas com medo, elas acabam agindo, mas elas não são convencidas. Não são convencidas. Vocês acham que quando um juiz dá uma sentença condenando um réu por preconceito, você acha que ele vai parar de ter preconceito? Ele vai pegar a sentença do juiz? É verdade, eu estava errado. Mudarei minha postura agora e a partir de agora não mais serei preconceituoso. É isso que acontece na prática, gente? O que ele vai falar? Esse juiz é um... Aí começa a xingar eu e minha família inteira, não sabe de nada. E aí, se duvidar, ainda vai falar, porque tem viés político, tem viés ideológico. Não é assim que as coisas funcionam. A vida não é tão primária, entre ligado e desligado, bem e mal. Não é assim que funciona. E por que não é assim que funciona? Porque dentro do degrau do entendimento, cada grupo de pessoas está num degrau, gente. Está num degrau. O que nós vamos falar aqui, nem todo mundo entende. E nem todo mundo está preparado para entender. Tem que ainda caminhar e subir muito para chegar aonde nós vamos falar. E para não delongar mais, olha só que interessante. Deus é luz que alumia o mundo, que ilumina o mundo. A luz incide sobre as trevas, mas as trevas não conseguem impor-se à luz. Se as trevas se aproximam da luz, transformam-se em luz. As trevas não são força ativa, não são existência concreta e ativa. As trevas são a ausência de luz. Mesmo que se juntem as forças das trevas, elas não serão capazes de apagar a luz. As trevas, por mais intensas que sejam, transformam-se em luz ao se defrontarem com ela. Olha que interessante. Quando você entende que a treva é a ausência de luz, você retira dela a existência. Olha só. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, se eu coloco luz com X foi ótimo. Lux. Se você bota luz versus treva, ambos têm existência. O que acontece se ambos têm existência? Eles estão se degladiando. Então, eu tenho que ficar na luz para evitar a treva. Esse pensamento gera uma dicotomia, em que a treva tem a mesma força da luz. Olha que interessante. Deus é luz. É o capeta, é a treva. Ambos têm a mesma força. Mas se você olhar no dia a dia, quem é que está ganhando a batalha? O que vocês acham? Entra nas redes sociais. Quem é que está ganhando a guerra? O que vocês acham? Você vê que você tem até os aplicativos que representam os 7 pecados capitais. iFood, Tinder, Instagram. Olha os 7 pecados capitais. Se você for olhar na prática, tem mais gente indo para o céu ou para o inferno? Para o inferno, gente. Para o inferno. Vou convidar vocês a passar uma semana no Poder Judiciário. Vocês vão ver como é que nós estamos perdendo feio. Nós estamos perdendo feio. Então, pera lá. Dessas duas forças, quem é que está mais forte? Quem é que está com marketing melhor? Quem é que está oferecendo mais coisas? Desse lado aqui, você tem que rezar. Você tem que ser correto. Você tem que fazer. Você não pode beber. Você não pode fazer libertinagem. Você não pode fazer coisa errada. Você tem que ganhar dinheiro honestamente. E se precisar, o resto da vida só trabalhando. Não tem tentação nenhuma. O marketing aqui está muito melhor. Está muito mais forte. Convence muito mais. Então, o que acontece? Se está tendo essa disputa, se a treva está ganhando, então eu posso partir do pressuposto que a treva é mais forte. Tanto é verdade que tem igreja que só fala do capeta. De Deus não fala nada. Mas do capeta é todo culto. Então, se você tem culto semanal, são pelo menos aí 4 vezes reunião de como o capeta é forte. E como você tem que se lutar para evitar o capeta. Então, olha só, a treva tem força. O que o professor Masaharu Taniguchi está explicando? A treva
não é existência. A treva não tem força. Logo, se ela não é existência, a treva é um fenômeno de ausência de luz. Então não existe a luz contra a treva, só existe a luz. Chegaram para o professor e falavam assim: a treva existe. A ele: então me prove que a treva existe. Traga-me a treva. E veio o Senhor com uma caixa e falou: dentro dessa caixa tem tudo de treva que eu consegui colocar. Abra a caixa. E quando abriu a caixa, o que aconteceu dentro da caixa? Ficou iluminado. Então, ou seja, a treva, quando se depara com a luz, ela se extingue. E por que ela se extingue? Porque ela não tem existência. Se ela tivesse existência, a luz teria que fazer força para avançar. E ela não faz. Imaginemos que estamos aqui no salão, apagamos todas as luzes. Botamos blackout nas janelas de tal forma que nenhum raio luminoso de fora adentre aqui dentro. Nós vamos ficar no breu pleno. Eu já tive chance, na minha adolescência, de fazer muitas excursões para dentro de caverna. E é impressionante a escuridão plena. Você bota a mão na frente do seu rosto, você não enxerga. Você sente o calor e até o cheiro da mão. Mas você não vê nada. Não tem nada de luz. Não tem nada de luz. Então nós tampamos as janelas absolutamente no escuro. Se eu riscar um fósforo, o que acontece com o salão inteiro? Fica clareado. Então, por mais fraca que seja a luz, ela consegue vencer a mais profunda de todas as trevas. Então, esse exemplo é para mostrar que o ensinamento da Seichono, ele se baseia na existência única da luz. Então, é o que a gente chama de filosofia monista da imagem verdadeira. Não há disputa entre luz e trevas. O que você tem é entendimento dentro da sua mente que só existe a luz. Olha como isso é revolucionário. Revolucionário. Aí chegam para você e falam assim: fulano está fazendo oração para mim, fulano está me maldizendo, fulano está desejando e fazendo atos espirituais contra mim. Está mandando entidades negativas para mim. Dentro do pensamento monista da Seichono, existe treva? Não. Só existe a... E o que a gente aprende na Seichono? Se eu estiver sintonizado com a luz, somente o que é luz pode vir até mim. É completamente diferente. Olha como é que funcionam as práticas da Seichono. Oração de perdão. Como é que funciona a oração de perdão? Olha que interessante. A está em desarmonia com B. Não reparem na perfeição dos meus desenhos, gente. É muita capacidade, olha só. Até as pernas estão erradas, gente. Vamos lá. A está em desarmonia com B. Como é que a gente aprende na Seichono? Existe a desarmonia? Não. A treva existe? Não. Então, existe a desarmonia como existência? Não. Ela só tem como aparência. Logo, se eu faço oração e elevo a minha vibração para a luz, o que acontece com a situação desarmoniosa? Desaparece, sem eu precisar fazer nada que não seja o natural, porque quando eu me elevo à luz, manifesta-se somente o que existe. E se é a luz que existe, logo só existe... É aqui o princípio da Seichono. Olha que coisa fantástica. Conversava com um colega meu, ele falou assim: eu estou em desarmonia com o meu chefe. Eu falei: então você precisa entrar em harmonia. Ele falou: mas eu nunca vou falar com o meu chefe. Eu falei: que coisa boa, não precisa falar com o seu chefe. Mas como? Você precisa tirar a desarmonia de dentro de você. Quando a desarmonia desaparece de dentro de você, desaparece a situação manifestada. Olha que coisa interessante. Por isso que quando você conhece a verdade, você aprende a usar as leis mentais. Você aprende a usar as leis mentais. Então, continuando aqui. Receba a luz. Transformam-se em luz somente aqueles que recebem a luz. Receba a luz. Transformam-se em luz
somente aqueles que recebem a luz. Receber a luz é conhecer a imagem verdadeira da vida. Receber a luz é conhecer a imagem verdadeira da vida. É despertar para a verdade de que a essência de sua vida é o próprio Deus. Gente, que lindo isso aqui. Que coisa maravilhosa. É despertar para a verdade de que a essência de sua vida é o próprio Deus, que é a existência verdadeira e eterna. Quando você despertar para essa verdade, todo o seu ser será iluminado pela luz de Deus e se transformará em luz. Sempre falo que muitas vezes é até difícil nós trazermos conceitos profundos e espirituais em linguagem fenomênica, porque as palavras, elas são feitas para descrever o mundo fenomênico. Então, quando a gente fala luz, não é aquela luz que pode ser tampada quando colocado um objeto na frente. É a luz que ela transpõe a forma. É a luz que não é feita de fótons, é a luz da espiritualidade suprema. Olha que interessante. Se só existe Deus e o que foi criado por Deus, tudo o que está manifestado existe ou não existe? E aqui vem, ó, porque toda vez que eu pergunto isso, a resposta vem fraca. E por que ela vem fraca? Porque é difícil, gente, normal. Nós temos que entender o que é existência e o que é aparência. Existência é o que é eterno. Filosoficamente, religiosamente falando, existe o que é eterno. Qual é o problema? É que nós usamos a palavra existência para aquilo que é aparência. Aparência é tudo que surge e desaparece. Olha que interessante. O nosso corpo, ele é existência ou aparência? Aparência. Ele surge e um dia vai desaparecer. Então, a aparência, ela é dominada pelas leis da mente. E a existência? Pela lei de Deus. A existência é a lei de Deus. A aparência é as leis mentais. O que acontece se você comer pizza todos os dias durante a sua vida? Você vai embora mais cedo, não vai? Você vai embora mais cedo, não vai, gente? Convenhamos. Você vai sorrindo, mas você vai. Você vai até mais feliz, mas você vai embora mais cedo. Por quê? Porque houve um desrespeito à lei mental. Então, a aparência, ela respeita a lei mental. E o que é existência? O que acontece com a existência? Nada. Nada e nada. Olha que interessante. Quando Deus nos criou, Ele nos criou na existência ou na aparência? Na existência. Logo, a nossa vida, que está no âmago da nossa aparência, ela é eterna? É. Quando a Seitione fala, o homem não morre, ele está falando da existência ou da aparência? Da existência. Portanto, você nunca morrerá. Porque você tem a existência dentro de você. A essa existência nós chamamos de Deus ou nós chamamos de vida. A vida está no seu interior. Então você é eterno. Você não tem princípio nem fim. Você é absoluto. E como você é absoluto, você é perfeito. E como você é perfeito, nada de ruim existe na perfeição. Então nós afirmamos que a sua existência, ela é perfeita. Logo, a sua existência nós chamamos de imagem verdadeira. Tranquilo, gente? Querem que eu repita? Como vocês estão na sua criação, na lei de Deus, a vida que habita dentro de vocês é existência. Como a vida que habita dentro de vocês é existência, a ela nós damos o nome de imagem verdadeira. Então, quando nós falamos que você é vida, que você é imortal, que você é inadoecível, que você nunca vai morrer, é porque nós estamos falando da sua existência. E a aparência, gente, é diferente. Então, olha só. Eu, preletor João Ricardo, essa pessoa que vos fala,
É existência ou aparência? Aparência. Eu vou morrer, gente. Não sei quando, mas eu vou. Eu vou. Meu corpo se transforma. Eu já não tenho um rostinho de outrora. Eu já não tenho. Coisas começam a mudar. Começa a aparecer uns cabelos brancos, umas coisas diferentes. Eu já não tenho mais paciência. Antigamente me chamava, bora para uma festa? Eu, bora. Na hora. Hoje em dia me chama para uma festa, eu pergunto, quem vai? Vai ter comida? Tem lugar para sentar? Que hora que a gente volta? Aí no final, vou nada. É diferente. O João de outrora era um. O tempo vai passando. Esse João aparência vai acabar? Vai. E o João existência? Jamais. Jamais. A finalidade da espiritualidade é você avançar da aparência para a existência. É essa que é a finalidade. Por isso que a vida começa a fazer sentido quando você deixa de trabalhar única e exclusivamente a aparência para focar na tua existência. Porque é na tua existência que estão as maiores, melhores, mais profundas, belas, harmônicas e especiais coisas. Está na existência e não na aparência. Por que a aparência sofre? Porque ela é comparativa. Por que a existência não sofre? Porque ela é complementar. A vida que está dentro de mim, está dentro de todos vocês. Então, todos os potenciais que existem em mim, existem em vocês. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Por que quanto mais a gente busca a existência, mais humilde a gente fica? Porque a gente vai compreendendo que o Deus que habita em mim, habita em você. E quanto mais eu busco aparência, mais arrogante eu me torno. Porque aqui eu sou melhor do que você. Ah, eu passei, você não. Eu tenho um carro, você não. Ai, minha esposa é mais bonita do que você. Ai, porque eu tenho isso, porque eu viajei, você não foi. Aí você entende o que é esse mundo da comparação e do sofrimento. Ah, porque eu estou malhando, estou lá todo sarado, você não está. Esse mundo da comparação é o mundo da aparência. É o mundo que lega as leis mentais. É o mundo que acaba. Qual é o desespero das pessoas? Que hoje em dia, em vez de deixarem o tempo passar e vivenciar a beleza de outras formas, começam a fazer coisas como endemonização facial. A pessoa vai ficando uma coisa mais horrorosa que não tem explicação. Por quê? Porque ela não quer se submeter à lei da mente. Ela quer manter a aparência. E não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. A pessoa, ela começa a lutar contra a aparência porque ela está buscando na aparência a existência eterna. Vai ter? Nunca. 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 Não é raro, gente, o número de suicídios de pessoas que vão envelhecendo por causa desse critério. Eu não tenho mais os prazeres da vida quando jovem. Então decide acabar com a vida, porque entende que a existência dele é só a aparência. Por isso que quando a gente coloca Deus aqui, o negócio fica complicado. Porque Deus não é isso, gente. Deus não está nas aparências. Ai, nós vamos morrer e vamos todos em carne para Deus. Aonde, filho? Aonde? Se você vai em carne, você vai em aparência. Se você vai em aparência, logo você também se torna mortal. Não é essa a finalidade da vida. Não é essa a finalidade da vida. E se você observar, as pregações de Jesus Cristo são exatamente essas. Quando ele conversava, aí perguntaram para ele, ele falou assim, se você não nascer de novo, não verá o reino dos céus. E perguntou, como posso eu, velho, já voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus Cristo falou, não me assusteis que não saiba do que eu estou falando. Da mesma maneira que o vento vem, nós não sabemos de onde vai para onde, as coisas do céu também não são entendidas. Jesus Cristo está falando da imagem verdadeira, e o pessoal está discutindo da aparência. E até hoje o pessoal está discutindo a aparência, e não compreendeu o que é a imagem verdadeira. Por isso que a Seichonoye, ela vai na imagem verdadeira. E olha que interessante, o que é a prática da meditação Shinsokan? Olha como é que é bacana, olha como é que é interligado. O que é a prática da meditação Shinsokan? Nós vamos entrar em posição de oração e nós vamos visualizar um mundo
da imagem verdadeira. Onde nós temos sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Esses 6 atributos são os 6 atributos de Deus. Esses 6 atributos de Deus são a própria lei de Deus. Cara, aí quando você vê isso aqui, tua cabeça vai assim, ó, pô, porque você entende. Por que que a revelação divina da grande harmonia é o carro-chefe da Seichonoye? Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Por quê? Porque quando você está em harmonia, você está fazendo a lei de... E quando a lei de Deus está reinando, é a existência que se manifesta. E aí ela se sobrepõe à aparência. Aí você entende por que que tem que praticar. Por que que a gente tem que ler? Porque a sabedoria, ela advém exatamente das ideias de luz. Então, quando o professor Masaru Taniguchi fala receba a luz, ele está falando exatamente isso. Receba e aceite a sua imagem verdadeira. Porque quando você recebe e aceita, você se torna luz. Gente, isso é lindo, isso é profundo. Merece palma, gente. Pode bater aí. Eu sei que vocês ficam um pouco tímidos com a gravação, gente, mas fiquem à vontade para bater luz, porque isso ajuda a vibrar quem está em casa. As palmas não são para mim, gente. Graças a Deus eu já tenho minha mãe, minha esposa e minha filha que me admiram. Não é para mim, isso é para verdade. Não fui eu que fiz isso aqui. Isso aqui é de autoria do professor Masaru Taniguchi, que escreveu via anjo. Esse mérito é da espiritualidade superior. Mas isso, quando chama forte na alma, pode bater palma, gente, pode vibrar. Faz com que isso sinta o seu coração. É muito diferente o evento da Seichonoye, porque o evento da Seichonoye tem vibração. E a vibração se manifesta em forma de palmas. Então podem bater, porque isso demonstra que tocou em vocês. Eu sei que às vezes fica com um pouco, não, porque está gravando, eu não sei se pode bater, mas pode bater palma, gente, pode vibrar, não tem problema não. Essa é a diferença. Aí quando você pega um evento de espiritualidade profunda, você vê vibrando, isso é maravilhoso, porque são vocês que estão recebendo, aliás, vocês não, nós, né, porque a cada palestra tem coisa que eu falo que eu penso assim, caraca, que massa, porque isso aqui também é por inspiração. Tudo bem, gente? Então, olha como é que é importante a prática da meditação Shinsokan. Então, quando a gente fala o que é Seichonoye, Seichonoye é você entender que só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus? Só existe Deus? E o restante? Não tem existência verdadeira. Aí você fala, rapaz, quer dizer que quando eu chego lá em casa, aquela bagaceira toda não tem existência verdadeira? Não tem. Quando eu chego no meu trabalho e aquele tanto de gente fofocando, também não tem. Quando eu passo aqui na rodoviária e está cheio de craqueiro, também não tem existência verdadeira. As doenças que estão manifestadas no meu corpo, também não existem. Então não existe, não existe. São esses os pontos que nós vamos aprendendo nos últimos degraus da experiência de vida. Só existe Deus e o que vem de Deus. Aí você entende o que é a luz suprema da teoria monista da espiritualidade da imagem verdadeira da Seichonoye. Só existe Deus e o que vem de Deus. O restante não existe. Você dá um salto gigantesco. Quem é que já leu A Contínua Chuva de Néctar da Verdade? Aí tem uma parte lá que o anjo fala, dê um salto, largue ou transcenda ou saia da ideia somente homem, filho de Deus, e adentre na ideia homem, Deus. Até dentro do aprofundamento da verdade você tem como chegar na imagem verdadeira. Então, ou seja, até naquele momento, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, até você tomar consciência de que você é a própria vida de Deus. Ora, você é existência. Uma coisa que sempre me marcou, Deus está presente em todos os lugares, não está? Não está presente em todos os lugares? Então ele está aqui, está na cadeira, está na câmera, está em todos os lugares? Então ele está dentro de você. Aí a gente fala, sim. Se Deus está dentro de você, logo você tem agora, não é amanhã, não foi ontem, agora, você tem toda a vida dentro de você. Porque Deus está agora dentro de você. Então vem a pergunta, o que falta para ele manifestar? É você receber a luz
da existência. E receber a luz, você começa a destruir o mundo da aparência que você construiu. Não existe ilusão, não existe defeito, não existe nem a lei do karma. Tudo isso faz parte da aparente criação do mundo mental. Se nós formos falar de mundo mental, eu vou falar lei do karma, lei da mente, a manifestação da projeção, porque eu estou trabalhando do mundo da mente. Eu saio do mundo da mente, da aparência e adentro no mundo da existência, não existe nada que não seja Deus. E é aqui que está a menina dos olhos da Seichonoye. O objeto de adoração da Seichonoye é a imagem verdadeira. E só. Não tem outra coisa. Então, se aquilo que a pessoa está fazendo é buscando a imagem verdadeira, ela está em consonância com a Seichonoye. Se não é, ainda não chegou dentro da Seichonoye. Porque a Seichonoye é local para manifestar a imagem verdadeira. É local de manifestar a nossa existência. É lugar para se viver a luz, ou Deus. Por isso que a Seichonoye é o lar do progredir infinito. Porque todos os dias que eu manifestar Deus, eu estarei em progresso infinito. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui, gente, é o supra-sumo. E eu agradeço. Não estou de laranja, não estou careca e não precisei abrir mão da minha vida para ter intelectualmente tudo isso aqui, gente. Agora o trabalho é a gente manifestar isso na prática. Que aí a gente vai ter que, suar a camisa. É óbvio. Mas só de você já ter isso aqui, gente, isso aqui é libertador. É libertador, gente. É libertador. Então, quando a gente partir para o mundo espiritual, a gente vai continuar o mesmo trabalho, gente. Só que se você já chegar no mundo espiritual já sabendo, já adianta. Já adianta e muito. Então, traz muitos e muitos benefícios. Vamos então, gente, fazer a nossa meditação Shinsokan para a gente manifestar, compreender, sentir e manifestar ainda mais o que existe? Então, vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração, por favor. Mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, feliz. Nós vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira, onde só existe Deus e o que vem de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus
Flui para o meu interior, flui, flui, flui. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé novamente, por favor, para a nossa reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, gente. O dever de casa, que são aquelas tarefas simples que nos ajudam a praticar cada vez mais os ensinamentos da Seichonen e despertar para a nossa perfeição. Então, o dever de casa essa semana vai ser maravilhoso. Vamos lá. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, para que a gente possa afirmar cada vez mais a existência única da nossa perfeição. E segundo, nós vamos repetir a frase: só existe Deus e o que vem de Deus. Inclusive, essa é a frase do meu WhatsApp. Só existe Deus e o que vem de Deus. M.O. quer dizer muito obrigado. Então, nós vamos repetir: só existe Deus e o que vem de Deus, só existe Deus e o que vem de Deus, só existe Deus e o que vem de Deus, para que nós possamos gravar ainda mais exatamente a perfeição do mundo criado e a existência única de Deus. Vamos repetir umas 300 vezes por dia? Está ótimo! Aí eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos os senhores e as senhoras. Lembrando que no canal agora da Meditação Shinsokan do YouTube, nós temos mais uma modalidade de meditação Shinsokan para nós praticarmos, que é a meditação Shinsokan da hora suave como a lua cheia. Então nós temos lá, então entre, pratique, ela é maravilhosa para você ainda ter mais contato com a profundidade da vida de Deus. É meditação Shinsokan da hora suave como a lua cheia. Está no canal da Meditação Shinsokan do YouTube. Tá bom? Só entrar lá. Quero agradecer muitíssimo a você de casa. Meu muito obrigado. E não nos esqueçamos, só existe Deus e o que vem de Deus. Muito obrigado e feliz semana, gente. Muito obrigado.